prestar atenção é muito importante. Porque não é, alguém pode dizer prestar atenção é só escutar, não é? Mas tem a ver com a entrega, a dedicação, a aplicação, a obediência. Amém? E essa palavra até fizemos referência que é a mesma palavra que é usada no livro de Êxodo, capítulo 19. Apesar de toda a criação ser minha, mas se vocês obedecerem, se prestarem atenção à minha palavra, vocês serão minha nação santa, será o meu tesouro pessoal. Essa é a promessa que nós temos, não é? É a mesma palavra que é usada. E é essa palavra que é o drive, ou é o condutor, o motor do Velho Testamento. A palavra escutai o Israel, prestar atenção ao Israel, chama Israel. É uma palavra muito importante para a Bíblia hebraica. Essa palavra aqui, que todo mundo tem que ter a ideia, a vida de prestar atenção à palavra de Deus. Entende, não é? Então, aqui como estamos a dizer que o escritor está a fazer comparação de Jesus e os anjos. Não é isso que nós dizemos? Ele disse quanto aos anjos, eles são espíritos ministradores. Mas quanto a Jesus, ele o apontou herdeiro de todas as coisas. Por meio dele, ele criou todas as coisas. E depois, ele disse, ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser dele. E é por meio da palavra dele que sustenta todas as coisas. E depois diz uma coisa muito importante. Depois de ter terminado a purificação, ele sentou à direita do Pai. E quanto ao nome que ele recebeu, é um nome que está acima de todos os nomes. Amém? Está acima do nome dos anjos. E é por isso depois conta o salmista, conta Samuel, que a quem dos anjos ele disse, hoje você é meu filho, hoje você eu te concebi, senta à minha direita. E depois ele explica quanto aos anjos, eles são espíritos ministradores, são labaredas de fogo, estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E depois no capítulo 2 nós dizemos, por conta disso, por isso, devem prestar maior atenção. Algumas das versões dizem prestar mais atenção. Algumas das versões dizem que tem que se apegar com firmeza a esta revelação. E depois, de novo, volta para os anjos. Quanto a mensagem passada a Moisés, dissemos que foi ditada pelos anjos, não é? É aquilo que a Escritura nos diz, que a lei foi dada a Moisés por intermédio dos anjos. Quanto mais a mensagem que vem a nós por intermédio do próprio Senhor Jesus. Se a mensagem dada pelos anjos, Deus levou tão a sério que a desobediência a essa mensagem teve o castigo condigno. Quanto mais que se alguém desobedecer essa mensagem que nos foi passada pelo Senhor Jesus. É isso aqui que lhe demos com a semana passada, não é? E que na verdade a mensagem de Jesus é muito mais poderosa comparada com a mensagem dos anjos que trouxeram. Então, eu e você temos que dar valor a essa mensagem. Esses judeus a quem o escritor de Hebreus estava a escrever, está a dizer que eles deveriam dar maior valor. Porque eles estavam a considerar voltar para o judaísmo, não é? Estavam a considerar voltar para a prática da lei, não é? E ele está a dizer que eu não, estou a fazer um paralelismo aqui. Isso aqui comparado com isso aqui. Isso aqui é mais valia, é melhor. Se apega a isso aqui. E diz que a mensagem de Jesus teve 3 estágios, 3 testemunhos. Foi mensagem de Jesus dada aos discípulos, não é? Que esses discípulos passaram a esses que está escrevendo. Foi testemunhada pelos discípulos, testemunhada por a segunda geração e ainda testemunhada pelo próprio Deus. Como? Por sinais e milagres. Quer dizer, há 3 testemunhas para essa palavra aqui. O que nós não temos lá atrás. Lá atrás foi dada a lei, Moisés foi ditada a lei. Aqui temos o próprio Senhor, o próprio Deus falando conosco. Temos aqueles que ouviram do próprio Deus. E temos o próprio Deus testemunhando com sinais e prodígios. Aleluia. Então essa mensagem é muito poderosa. Quer dizer, a mensagem de Jesus é acompanhada da prova. É acompanhada de sinais. Quando essa mensagem é pregada, quando essa mensagem é declarada, milagres não falham, mas cedem. Nós vamos entender? Quando é declarado a identidade de Jesus, a divindade de Jesus, a superioridade de Jesus, não tem como milagres não seguirem. Não tem como milagres não acontecer.
quando Jesus é superior, quando Jesus está no trono, quando Jesus é reconhecido como Ele é, logicamente os milagres vão acontecer. Aleluia. Então, nós hoje vamos dar uma continuidade. Aleluia. Vamos dar uma continuidade. Porque foi pela vontade de Deus que Ele testemunhou isso aqui. É vontade de Deus. Nós podemos ver a vida de Jesus. Jesus veio proclamar a palavra de Deus, não é? E o que acompanhou Jesus? Milagres, não é? O cego era restaurado a visão. O enfermo era curado, não é? E depois, aqueles da segunda geração, Malta, Pedro, Paulo, aqueles todos, eles proclamaram a mesma mensagem. O que aconteceu? Sinais também aconteceram, não é? Toda vez que nós proclamamos esse tipo de mensagem, Deus confirma a veracidade disso aqui com sinais e prodígios. E aqui fala até, faz menção de dons espirituais que são usados segundo a vontade de Deus. Aleluia. Fala do quê? Dos dons espirituais que são manifestados segundo a vontade dele. Ele escolhe fazer só para vir reiterar que aquilo que ele declarou é uma pura verdade. Aleluia. Então, ele agora quer explicar essa mensagem. Quer reiterar, quer enaltecer a superioridade de Jesus. Quer enaltecer que Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é o tal. É por isso que diz, porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Tem uma coisa boa aqui. Diz, tem uma coisa que estava falando que nós não ouvimos bem, não é? Está a dizer que não foi aos anjos que Deus sujeitou aos pés dos anjos o mundo vindouro, o qual nós estamos a falar. Quer dizer, ele está falando do mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? Pergunta ao teu vizinho, o que é o teu mundo vindouro aqui? De que ele está a falar aqui? Qual mundo é esse? O mundo sujeitado a Jesus. Aqui, o escritor está a falar do reino de Deus. Está a falar do governo de Deus. Na verdade, no passado ele falou, ele governou por intermédio dos profetas. No passado ele falou conosco por intermédio de quê? Mas nesses últimos dias, nesses tempos que nós vivemos, ele fala conosco por intermédio de Jesus. Ele governa por intermédio de Jesus. É por isso que ouvimos no primeiro capítulo que por intermédio da palavra de Jesus, ele sustenta todas as coisas. Quer dizer, todas as coisas estão sujeitas a ele. Estão sujeitas à palavra dele. Ele, na verdade, para todas as coisas, é a expressão exata de quem Deus é. Todas as coisas, quando olham para Jesus, conseguem ver Deus. Não me entenderam? Então, aqui o escritor diz que a qual dos anjos ele sujeitou todas as coisas. A qual dos anjos, quando fala todas as coisas, são estabelecidas. Quem é esse anjo aí? Que nós vemos que ele diz isso aqui, depois a coisa estava lá. Não vemos isso aí. Aleluia. Consegue me entender, amados? Então, o mundo vindouro que se fala aqui é o reino de... E aqui no reino de Deus, acho que preciso desenhar aqui. Preciso fazer você entender. Já dizer que Jesus, de quem ele está falando no primeiro capítulo, que é superior aos anjos, é o reino de Deus. O que é o reino? A palavra grega que é definida como reino no Novo Testamento, ela, na verdade, significa reino é o rei, o seu povo e o seu território. Reino é o quê? O rei, o seu povo e o seu território. Aleluia. É o quê? O rei, o seu território. O território que ele governa, não é? Isso aqui é o reino. E depois, está a falar do reino vindouro. Estamos a falar do reino de Deus. Estamos a falar do rei. Estamos a falar do povo do rei. Estamos a falar do domínio do rei. Aleluia. Não estão a entender vocês? Estamos a falar do rei. É por isso que quando perguntaram a Jesus, quando é que viria o reino de Deus? Nos evangelhos temos uma pergunta da segunda vez, não. Quando é que o reino de Deus viria? E Jesus respondeu da seguinte maneira, o reino de Deus não virá com vossa observação perfeita. O reino de Deus está em vós, convosco. Essa expressão é bem profunda. O reino de Deus está em vós, convosco. Quer dizer, o reino de Deus está agora atuando e o reino de Deus vai atuar depois.
Aleluia. O reino de Deus está agora atuando e vai atuar depois. Aleluia. É por isso que aqui onde nós lemos, tem uma expressão aqui um bocado parece complicada, mas que não é complicada. Diz que ele sujeitou o reino de Deus a Jesus. Fez o quê? Sujeitou. Quer dizer, está debaixo dele, está no domínio dele. Jesus é o rei do reino de Deus. Jesus é o rei do povo de Deus. Jesus é quem governa o território de Deus. É como se dissessemos naquele primeiro capítulo ali, que diz que por intermédio da palavra dele, ele sustenta todas as coisas. Então, se eu tiver a terra do rei, tenho o reino de Deus. Não. Estou falando assim. Se eu tenho a terra do rei, tenho o reino de Deus? Tenho? Não. Se eu encontrar o povo do rei, tenho o reino de Deus? Mas se eu encontrar o rei, que na verdade o reino é o rei. Sabe como é que chamam o rei da Suázi? King Mswati. Mswati, na verdade não é o nome dele. Todos eles são chamados de Maswazes por causa de Mswati. Por causa do seu dono. Por causa do rei. É por isso que nós todos somos chamados cristãos por causa de Cristo. Não entenderam vocês? Nós somos cristãos por causa de quê? Do nosso dono. Meu dono chama-se Cristo. É por isso que eu sou cristão. Não entenderam vocês? Então se você tem encontro com o rei, você tem encontro com o reino. Aleluia. E depois, é por isso que Jesus disse que o reino de Deus está aqui convosco. Ele estava dizendo, eu estou aqui. Se eu estou aqui, o reino está onde? Está aqui. Aleluia. O reino é onde Deus governa. Então, agora podemos até dizer com toda a ousadia, onde é que está o reino de Deus? Podemos dizer com ousadia que a igreja é o reino de Deus. Porque a igreja, na verdade, deveria ser o povo do rei, o povo que o rei é o cabeça. O povo reinado pelo rei. Igreja é o corpo que Cristo é o cabeça. Quem é que sou? É o rei, não é? Quem é que sou o reino, não é? Se Cristo é meu cabeça, eu sou o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja. E o que está dizendo aqui claramente é que todas as coisas foram sujeitas à igreja. Nós falamos disso quando falamos de Efésios, não é? Que Deus reina sobre todas as coisas. E como é que eu faço? Faz por intermédio do seu Filho Jesus. E como é que Jesus reina? Reina por intermédio do seu corpo, a igreja. Na verdade, nós somos reis, reinamos por causa de quem é meu cabeça. Desde que eu esteja colocado aqui nesse corpo que ele é meu cabeça, eu reino. Todas as coisas são sujeitas a mim. Estou a falar contigo. Estou a dizer que você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Desde que você esteja ligado a Jesus, você deve reinar. Porque todas as coisas estão sujeitas a ti. Mas na condição de você estar ligado a Jesus. É isso aqui que outro escritor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, desistir dos seus caminhos errados, quando orarem, eu, Deus, ouvirei dos céus e virei sarar a sua terra. Sabe dizer, porque Moçambique está assim. Sabe por que Moçambique está assim? É porque aqueles que deveriam dominar não estão dominando. É que aqueles que deveriam reinar não reinam. É que aqueles de verdade deveriam estar ligados ao rei que subjuga todas as coisas, não estão. Se eles aqui estivessem, são eles aqui que quando eles se arrependeram, o quê? É voltar ao estágio original. Se eles voltarem àquilo que é o plano de Deus, estar ligado a Jesus, eles podem mudar a situação do seu próprio país. Porque quando eles de verdade mudarem e falarem com Deus a respeito de uma coisa, Deus não manda ninguém, ele vem pessoalmente. Na verdade, ele se manifesta por intermédio de ti. É como se ele estivesse ali e você nunca lhe reconheceu. Está bem complicado isso aí, não é? Se eu sou o corpo, ele é a cabeça, não é? Não é isso aí? Então, esse escritor aqui está parecendo desconfusionado, mas está a dizer que, na verdade, não é o anjo que Deus sujeitou o mundo vindouro. Não é o anjo que o reino de Deus pertence. É o rei. Amém? A respeito do qual estamos a falar. Quer
Quer dizer, a pregação dele para esses judeus aqui está a falar do reino de Deus. Todo esse falatório do primeiro capítulo está falando de quê? Do reino de Deus. Que o caminho para o reino de Deus é Jesus. Está falando de quê? Do reino de Deus. Que o reino de Deus pertence a Jesus. É por meio de Jesus que todas as coisas foram criadas. É por meio de que a glória toda é de Jesus. É Jesus que é a expressão exata de quem Deus é. É Jesus que disse para Filipe: Filipe, você não me conhece, não viste? Se viu a mim, você viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Me entende, não? Ele está a falar do reino de Deus. Esse reino que já está e ainda há de vir. E esse reino começa já está dele desde o primeiro dia que Jesus pisou na terra. E esse reino, na verdade, vai estar quando ele vier a segunda vinda. Quando ele vier a segunda vez, vamos ter o reino aperfeiçoado. Vamos ter o reino. Agora parece que está em porções. Parece que não é visível. Mas só estamos a ver que todas as coisas são sujeitas a este Jesus aqui. Todas as coisas obedecem a Jesus aqui. É por isso que até quando oram para você e dizem em nome de Jesus, e a coisa acontece na hora. É um demônio que ele diz, vai já dizer em nome de Jesus. Por que o demônio sai? É que todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Todas as coisas têm que se curvar a Jesus. Todas as coisas têm que aceitar esse nome aí. Não há nenhum nome que nega. Porque a Bíblia está dizendo todas as coisas, nós vemos a eles sujeitos a Ele. Amado, você está entendendo? Diga até o vizinho, todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus. E não aos anjos. Aleluia. O verso 6 piora a situação. Diz que alguém, em algum sítio, em alguma passagem, testemunhou, afirmando: que é o homem para que te importes com ele? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Isso aqui está no livro de Salmo, não é? Que é o homem que você dá importância? Que é o homem que você vê comungar com ele, viver com ele? O que é isso aí de homem? O que é o homem? Aqui, acho que você não está entendendo. Isso aqui, na verdade, está a falar da encarnação da pessoa de Jesus. Está a falar de Deus, sendo Deus, não considerar igualdade com Deus, Jesus se tornar homem. Filipenses 2. Ele não considerou igualdade com Deus, sendo uma coisa que vão lhe usurpar, vão lhe roubar. Mas ele humilhou-se, tomou a forma de um escravo, tomou a forma de um servo, tomou a forma humana, e ele viveu conosco. Ele veio viver conosco. Ele veio nos visitar. Ele veio ao nosso mundo. Ele veio parar conosco. E o escritor está a perguntar, o salmista: que é o homem que você lhe dá importância? Não entenderam? O que é o homem que você lhe dá tanta importância? E isso aqui explica aquilo que Paulo está dizendo em Filipenses, que esse Deus decidiu ser humano. Decidiu simpatizar com o ser humano. Decidiu ser um com o ser humano. Decidiu descer de nível. Decidiu visitar o nosso domínio. Decidiu vir aqui. Por que você se importa tanto com esse homem? Aleluia. Por que você se importa com o filho de Adão? Sabem quem é Adão? É aquele meu pai que meteu água. Aleluia. É aquele meu pai que lhe deram tudo e depois ele foi enganado como Ana Eva. É aquele meu pai que não prestou atenção. Então, ouviram o que está dizendo? É aquele papá lá em Jardim de Éden que não prestou. Ele não se deu tempo de prestar atenção à palavra de Deus. Ele prestou atenção às outras coisas que estavam à volta dele. Então, aqui estamos a ver que está a mostrar a humanidade de Jesus. E ele diz: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Isso aqui Filipenses explica com tanta clareza que, na verdade, Jesus Cristo se tornou homem. Jesus Cristo se igualou ao homem pecador. Se igualou ao homem que parece inferior aos anjos. Mas em contrapartida, esse homem aqui que parece ser reduzido, foi coroado com honra e glória. Não temos isso aqui no anjo.
Não estão entendendo vocês? Parece que está fazendo uma contradição, não é? Está a dizer que é o homem que você se importa com. Mas esse homem você decidiu visitar. E quando ele visita esse homem aqui, você se reduz a parecer inferior aos anjos. Que em contrapartida, nessa tua redução, nessa tua humilhação, nessa tua humildade, você sai com coroa de glória e honra. Aleluia. Aleluia. Amém. Ele ainda está a desenhar nesse assunto da humanidade da pessoa do Senhor Jesus. E diz que nessa glória e honra que ele foi dado, tudo foi sujeito debaixo dos seus